Boa noite, pessoal. Essa é a quarta aula do nosso módulo de dor torácica 1, que é um módulo voltado para síndromes coronarianas agudas. Vamos abordar nessa quarta aula o tratamento geral das síndromes coronarianas agudas e específicos também. Meu nome é Hugo Falcon, sou professor da matéria de urgências e emergências da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Vamos começar. Então, a terapia das síndromes coronarianas agudas se baseia em 3 pilares. O pilar da reperfusão, terapia antitrombótica e antianginosa. Se pudermos botar essas terapias em uma pirâmide, a reperfusão se encontra na base. Porém, ela só vai estar indicada quando há uma alteração cardiográfica de supra de ST, quando fechamos o diagnóstico de IAM com supra para esse paciente. Dentre as terapias de reperfusão, temos exemplos como a reperfusão mecânica, com a angioplastia coronariana, e a reperfusão medicamentosa, com a trombólise. Também existe a possibilidade da revascularização miocárdica cirúrgica, porém, essa revascularização miocárdica cirúrgica, ela geralmente fica em uma terapia mais secundária para tratar a doença arterial coronariana. A lesão aguda que está provocando o infarto com supra do momento, ela está as terapias de angioplastia e trombólise estão sendo mais indicadas na atualidade. Da terapia antitrombótica, temos os antiagregantes plaquetários e temos também os anticoagulantes, heparines. E da terapia antianginosa, consiste mais no controle dos sintomas, principalmente da angina, da dor, e que visa reduzir a demanda miocárdica para o O2 e também reduzindo os sintomas do paciente e o consumo miocárdico por consequência. A terapia antianginosa ela se encontra na ponta dessa pirâmide, pois ela não se faz tão importante quanto a antitrombótica e reperfusão, pois essas outras terapias elas modificam a mortalidade e a terapia antianginosa por si não modifica a mortalidade. Do tratamento geral para síndromes coronarianas agudas, ela vai ser indicada em todas as síndromes, tá? Não importa se é regime estável, se é IAM sem supra ou se é IAM com supra. Mas para o IAM com supra, em adição à terapia adjuvante que nós vamos abordar aqui agora, temos a indicação também da reperfusão, trombólise ou angioplastia. Então, inicialmente, sempre vamos começar com a terapia antitrombótica, com o AS, certo? Podendo variar a dose do AS de 200 a 300 mg mastigável, sendo que a American Heart Association ela indica uma dose de 162 a 325 mg, mas por não termos essas apresentações aqui no Brasil, temos somente as apresentações de 500 e de 100 mg do AS, nós fazemos as doses com mais comprimidos, né? No caso, 2 ou 3 comprimidos do AS, sendo que esse AS tem que ser o AS infantil. Esse AS infantil é um AS não tamponado, que tem absorção rápida no estômago. E, geralmente, os AS que se usam quando esse paciente ele tem indicação para utilização de longo prazo, usam mais o AS retard, que é um AS que agride menos o estômago e que acaba tendo a sua absorção após o duodeno. Então, quando indicarem a utilização do AS para um paciente com síndrome coronariana aguda, o ideal é que esse AS, você não peça para utilizar o AS que aquele paciente já toma de rotina, né? Ou que, por exemplo, a avó do paciente toma de rotina, mas que seja um AS infantil não tamponado. Esse segundo antiagregante, ele geralmente, como vai ser o clopidogrel, a dose vai ser de 4 comprimidos ou 300 mg, mas se o paciente ele tiver maior do que 75 anos, nós vamos utilizar apenas um comprimido do clopidogrel. Temos também o ticagrelor e o plasugrel, né, que são terapias que acabam sendo, para a angioplastia, são superiores ao clopidogrel, mas até um estudo recente que saiu agora em 2019, o REACT-5, mostrou a superioridade do plasugrel em relação ao ticagrelor para a angioplastia. Antes se acreditava que eles eram equivalentes. Inclusive, o estudo do ISA-REACT-5, ele foi projetado para provar a superioridade do ticagrelor
contra o prasugrel, mas eles acabaram concluindo que o prasugrel era melhor que o ticagrelor. Para a angioplastia, viu, pessoal? Só para ressaltar isso. Sendo que as heparinas a gente vai evitar a utilização inicial, porque a gente vai definir se aquele paciente inicialmente ele vai para o cateterismo ou não. Caso esse paciente vá para o cateterismo, a gente evita a utilização das heparinas, porque já utilizam a heparina dentro do sistema de angioplastia, no caso de cateterismo, que o paciente vai ser submetido. Então, a gente fazendo doses adicionais de heparina pode submeter o paciente a um maior risco de sangramento. Lembrando que o AS e o clopidogrel, ou segundo antiagregante, ele deve ser feito um uso precoce, pois, quando você usa precocemente esses antiagregantes, aquele trombo ele fica mais, como se ele ficasse menos organizado e, por consequência, ele fica mais fácil de ser reperfundido. Para a terapia anti-isquêmica, a gente pode utilizar o nitrato, ou o isordil, ou, no caso, o tridil, que é um nitrato venoso, e a morfina. O isordil, a gente vai utilizar ele na dose de 5 mg sublingual, podendo fazer ele de 5 em 5 minutos, sempre reavaliando a pressão do paciente e reavaliando se aquele paciente houve melhora ou não dos sintomas dele, certo? Havendo melhora completa, não há necessidade da gente repetir a dose ou havendo uma melhora importante. Sendo que a dose que a gente vai fazer é uma dose máxima de 15 mg ou repetir por 3 vezes esse isordil sublingual. Lembrando que a gente deve evitar a utilização desse isordil sublingual ou de qualquer tipo de nitrato se o paciente estiver fazendo um infarto de ventrículo direito, ou se tiver uma hipotensão ou o uso de sildenafil nas últimas 24 horas. A morfina, geralmente ela é utilizada quando o paciente tem uma dor que é refratária ao nitrato. A morfina já não possui uma dose máxima, então a gente titula, no caso, as doses da morfina de acordo com a tolerância e os sintomas do paciente, mas a gente também deve evitar a utilização da morfina se o paciente ele tiver um infarto de ventrículo direito. Essas duas medicações elas acabam sendo evitadas no infarto de ventrículo direito, pois quando você há um infarto de ventrículo direito, você tem uma disfunção do VD aguda, e o VD ele trabalha em um regime de volume, ele precisa de volume para ele trabalhar bem. Tanto que muitas vezes, se esse paciente ele, tiver hipotensão com infarto de VD, você dá soro fisiológico e não droga vasoativa, por exemplo, para esse paciente. E os nitratos, tanto a morfina, eles têm uma alta capacidade de venodilatação, o que faz acabar reduzindo o retorno venoso do paciente para o ventrículo direito e fazer, assim, o paciente entrar em choque cardiogênico. Isso acontece se for utilizar essas medicações com um infarto de VD extenso. E também podemos utilizar a oxigenoterapia. Lembrando que na oxigenoterapia, a gente só vai utilizar ela se a saturação do paciente for inferior a 90%, de acordo com as diretrizes europeias. As diretrizes brasileiras ainda não se encontram atualizadas a respeito da indicação da oxigenoterapia para abaixo de 90% e ainda está indicado para abaixo de 94%. Certo? Existe um mnemônico bastante conhecido, que é o Monabish. Nesse mnemônico, ele é utilizado para lembrar a gente das medicações que podem, não necessariamente devem, ser feitas no infarto agudo do miocárdio. Lembrando que toda a terapia para o paciente de insuficiência cardíaca aguda deve ser individualizada. Não é oxigênio para todos, não é morfina para todos, não é nitrato para todos, mas sim é AS clopidogrel para todos, certo? Que isso é a medicação mais importante que a gente tem para o infarto. Então, o Monabish, com esse mnemônico, a gente tem um M como morfina, O como oxigenoterapia, N como nitrato, A como AS ou aspirina, B do beta, né? De beta-bloqueador, I do IECA, C do clopidogrel, mas podemos lembrar do segundo antiagregante plaquetário, H da heparina e o E da estatina. Lembrando que o beta-bloqueador a gente deve utilizar ele com muita cautela. Pacientes que possuem broncoespasmo grave, congestão pulmonar,
choque cardiogênio, bradicardia, hipotensão, se tiverem um KIP de 2 ou mais, eles não devem, não podem utilizar o beta-bloqueador naquela fase aguda do infarto, nas primeiras 12 a 24 horas, certo? Passado a fase aguda do infarto, passado aquela fase que ainda está tendo aquela isquemia grande, aquela necrose miocárdica, o paciente ele não vai evoluir com mais disfunção do que ele já está miocárdica, pois ele já matou toda aquela área que tinha para morrer, ou já reperfundimos o paciente, já salvamos aquela área que iria morrer, nós podemos utilizar o beta-bloqueador numa dose individualizada para o paciente. Lembrando que o beta-bloqueador tem como objetivo reduzir a frequência cardíaca do paciente para também reduzir esse consumo miocárdico. Tá? Mas ele deve ser evitado nessa fase inicial e ele estaria bem indicado na utilização, principalmente se orientado junto com um especialista cardiologista. Geralmente, a utilização dele vai estar associado com arritmias que levam a frequências cardíacas muito grandes, em que o benefício da utilização do beta-bloqueador vai ser melhor do que o malefício dele, certo? A morfina, lembrando, 2 a 10 miligramas, não tem dose máxima, evitar o infarto de VD. Oxigenoterapia, aqui eu botei de acordo com as diretrizes brasileiras, abaixo de 94, mas pelo ESC, abaixo de 90. Nitrato, 5 miligramas, 55 minutos, no máximo de 3 vezes, evitar no IAN de VD, e se também o sildenafil. O IECA, pessoal, a aspirina não vou nem falar, porque a aspirina a gente já conversou bastante sobre ela, né? Acho que todo mundo já pega muito bem sobre a aspirina, mas o IECA, ele não deve ser, não é que ele não deve, mas ele não necessita ser utilizado naquela fase aguda do infarto. Esse medicamento é só para a gente lembrar do IECA, que ele deve ser iniciado nas primeiras 24 horas do paciente, após principalmente daquela fase aguda, que o paciente ele ainda pode entrar em hipotensão. Então, a gente utiliza o IECA ainda mais querendo mais aquelas propriedades de evitar o remodelamento cardíaco prejudicial ao miocárdio. Então, o IECA ele vai ser introduzido com esse pensamento. Lembrando que ele pode ser um IECA ou um BRA para ter esse mesmo efeito. Mas o IECA ele é preferível ao BRA. Tá? Clopidogrel, 300 mg, né? Se acima de 250, 135 mg. A heparina, a gente vai dar preferência para utilizar até a heparina de baixo peso molecular. A depender da indicação, como está demonstrado aqui, a gente vai fazer ele com um bolus venoso com a dose de manutenção subcutânea. Se for um infarto com supra e for indicado a trombólise, será assim. Vou comentar um pouquinho mais disso quando a gente chegar na hora da trombólise. E a estatina nas primeiras 24 horas. Então, o uso precoce é o AS e o clopidogrel, que está indicado para todos, certo? E os outros devem ser individualizados de acordo com o paciente. Nas estratégias de reperfusão, se temos um ECG com supra de ACT ou bloqueio de ramo esquerdo novo, a terapia de reperfusão de urgência ela vai ser indicada. Não temos a necessidade de aguardar marcadores de angiocardose miocárdica ou raio-x de tórax para acabar definindo o diagnóstico ou refinando esse diagnóstico. Lembrando que a angioplastia ela vai estar indicada com menos de 12 horas de sintomas e a trombólise ela também pode ser indicada com menos de 12 horas de sintomas. Lembrando que a trombólise ela é preferível que seja utilizada nas primeiras 3 horas, pois ela é equivalente à angioplastia. Porém, após as primeiras 3 horas, a angioplastia sempre é superior à trombólise, certo? E acaba que eu vou aqui apresentar a vocês também o grande integrador dessa rede do SUS que nós temos daqui do município de Salvador, que é o protocolo IAM, em que eles acabam oferecendo a disponibilidade dos trombolíticos, das medicações trombolíticas para trombolizar esses pacientes, ou vaga junto com disponibilidade de angioplastia e encaminhamento desse paciente para uma angioplastia de urgência, certo? É o protocolo IAM, através do SAMU, que vai acabar ajudando a gente, pois ele ajuda a gente no refinamento diagnóstico do paciente, pois existem cardiologistas de plantão 24 horas por dia e 7 dias na semana, para estarem nos auxiliando se aquele diagnóstico tem indicação de trombólise ou reperfusão de urgência.
e também ele vai dar a terapia de reperfusão para a gente, caso seja indicado. Como acionamos o protocolo IAM? No caso do protocolo IAM, a gente sempre vai tentar acionar ele preferencialmente pelo Telegram, porque pelo Telegram há uma agilidade na comunicação. Geralmente essa resposta dos participantes do protocolo IAM são com menos de 1 minuto, certo? Além de ter informações sempre registradas e de fácil resgate durante o caso. A pessoa sempre pode estar revendo o que já foi passado no caso. Tem disponibilidade de múltiplos colaboradores estarem visualizando as informações ao mesmo tempo. E além da disponibilidade do envio de imagem, ECG e outros documentos através do Telegram, o que faz dele de uma ferramenta preferencial para o acionamento e manejo das orientações do paciente com síndrome coronariana aguda. O protocolo IAM ele está muito bem indicado de ser acionado quando há um IAM com supra-ST ou bloqueio de ramo esquerdo novo, pensando que ele necessita de uma terapia de reperfusão, pois é um IAM com supra, tá? Mas ele também está muito bem indicado. Tem indicação de angioplastia, de hipercateterismo, aqueles pacientes que são síndrome coronariana aguda, mesmo que sem supra, porém que evoluíram com arritmias graves, choque cardiogênico ou até mesmo com arritmia de BABT, bradiarritmias, certo? Esses pacientes, eles também têm indicação de reperfusão de urgência para melhora dessas patologias ameaçadoras à vida. Então, também está indicado para a gente estar acionando o protocolo IAM nessas situações. Lembrando que, se for registrar no grupo, o ideal é que tenha o nome do paciente, a unidade que se está solicitando o apoio do protocolo IAM, o telefone para contato imediato e a hora da admissão do paciente na unidade. A estratégia de reperfusão e para o tempo de reperfusão, como já foi falado anteriormente, a trombólise e a angioplastia elas se equivalem nas primeiras 3 horas de sintomas. Por quê? Porque nessas primeiras 3 horas, aquele trombo, aquela rede de fibrina, ainda não está tão bem organizado. Aquele trombo ele ainda é pequeno, ele não progrediu, não está grande, não está endurecido. Então, a terapia trombolítica consegue dissolver aquele trombo com facilidade. Isso é similar à angioplastia. O estudo que mostrou essa equivalência nas primeiras 3 horas foi o estudo STREAM, tá, pessoal? Enquanto após as 3 horas, a angioplastia ela é superior para a reperfusão do que a trombólise. Porém, se as duas estratégias elas estiverem disponíveis, a angioplastia ela vai ser superior à trombólise, porque acaba que a angioplastia ela já é a terapia definitiva. Quando eu trombolizo um paciente, eu tiro ele da urgência inicial, da emergência inicial do infarto com supra, da lesão miocárdica importante. Porém, aquele paciente ele vai ter que ser submetido a posteriori à angioplastia daquela coronária, pois existe uma placa de ateroma ali que precisa ser angioplastada, e também para um estudo de estratificação invasiva daquele paciente. Então, em vez de gastar um trombolítico e depois angioplastar o paciente, é preferível, se as duas terapias elas estiverem disponíveis, é preferível a angioplastia. Estou aqui demonstrando novamente para vocês, né? Nas primeiras 3 horas é quando tem a maior janela de oportunidade de salvar as células daquele coração, pois nessas primeiras 3 horas há um grande morte celular daquelas células miocárdicas. Depois de 3 horas a 6 horas de sintomas, aquelas células miocárdicas elas vão morrendo, porém em menos quantidade, e depois de 6 horas a 12 horas, o benefício da reperfusão, muitas vezes ele pode ser até questionado. Vamos supor que a gente está aqui com a terapia apenas de fibrinólise disponível, o paciente ele tem 8 a 10 horas de sintomas, a dor dele já não está tão forte ou está controlada com as medicações, e aquele paciente ele tem uma contraindicação relativa para a trombólise. Às vezes o risco da trombólise não vai ter tanto benefício, não vai superar, o benefício da trombólise não vai superar o risco que ela vai oferecer, por conta que nessa fase as células do coração elas já estão quase todas mortas. No caso da área que está sofrendo, né, com o IAM com supra. Então, quando a gente aciona o protocolo IAM e a gente determina que aquele paciente ele vai para uma angioplastia, a equipe do protocolo IAM ela sempre vai buscar, na realidade, quando a gente aciona o protocolo IAM,
a equipe do protocolo IAM ele sempre vai buscar se há vaga de angioplastia. Porque, como a gente falou, se existir vaga para realizar a angioplastia daquele paciente em um centro de referência, ela deve ser preferencial à trombólise. Então, procurando aquela vaga e tendo disponibilidade de vaga até 120 minutos de quando o paciente ele foi admitido na UPA, a gente aciona o SAMU junto com a unidade avançada mais próxima e transfere aquele paciente e sempre solicitando que a unidade ele faça o protocolo CAT, que o protocolo CAT é dobrar a dose do clopidogrel, ou no caso, fazer uma dose total do clopidogrel de 600 miligramas, mesmo que aquele paciente esteja acima de 75 anos, se ele for confirmado que vai para angioplastia, a dose do clopidogrel vai de 600 miligramas, sendo que a dos outros antiagregantes plaquetários, eles acabam sendo dobrados também, a depender do antiagregante, tá bom? Mas vamos focando aqui no clopidogrel. Vai ser preferível um acesso vascular periférico em membro superior esquerdo, que na realidade a única coisa que não pode ser é no membro superior direito, pois o membro superior direito ele vai ser utilizado como via de acesso preferencial para a angioplastia. Vai fazer as tricotomias radial direita e inguinal bilateral, pois são as vias de acesso da angioplastia, e vai se evitar a heparina, como eu falei anteriormente, porque nesse momento já vai se utilizar a heparina e vai aumentar muito a chance do paciente de sangramento durante o procedimento. Vamos ter que ter xerox dos documentos e prontuários do paciente, fotos do RG do cartão SUS para mandar pelo Telegram, para já adiantar no centro de referência a admissão do paciente. E sempre ter acompanhante também junto com o paciente para transferir. Isso tudo a gente providencia enquanto a ambulância do SAMU está vindo. Então, a gente já adianta a vida do paciente, sempre correndo contra o tempo, pois tempo é músculo nesses casos, tá? Enquanto a ambulância está vindo, a gente adianta todo esse processo, e quando a ambulância chega, com o paciente todo pronto, ele já entra dentro da ambulância e é encaminhado para o centro de referência. Com todo esse procedimento que a gente fez, ele vai economizar tempo lá no centro de referência, pois não vai ter necessidade de fazer todas essas coisas. A admissão do paciente já vai estar pronta, na realidade a ficha de admissão já vai estar pronta, porque já foi encaminhado os documentos do paciente antes da chegada também desse paciente na unidade. O protocolo IAM, ele foi criado inicialmente por uma ideia de movimentos que já estavam acontecendo internacionalmente, e foi uma ideia de instituir isso inicialmente pelo Dr. Ivan Paiva, que acabou botando o protocolo IAM aqui em Salvador. E caso esse paciente não tenha uma vaga de angioplastia disponível dentre os próximos 120 minutos desde a admissão desse paciente, ou não tenha a disponibilidade de vaga, a gente vai avaliar se há contraindicações da trombólise, sendo que existem contraindicações absolutas e relativas. Essas contraindicações, elas estão facilmente disponíveis na internet para a gente procurar, para a gente listar elas. Não é para decorar todas, mas é só para a gente raciocinar junto com ela. Lembrar de algumas absolutas, principalmente, que são AVC hemorrágico em qualquer tempo de vida do paciente. Se ele tem AVC hemorrágico, é uma contraindicação absoluta para o trombolítico. AVC isquêmico ou AIT com tempo inferior a 3 meses. Neoplasias intracranianas ou má formação arterovenosa intracraniano, ou doenças terminais. Coagulopatia ou sangramentos internos ativos, exceto menstruação. Suspeita de dissecção óptica, também é contraindicação absoluta, ou trauma fechado, ou de face, ou de crânio, nos últimos 3 meses. Ou um paciente, por exemplo, com uma grande cirurgia também, que entra também nesse quadro de como se fosse um trauma fechado também do paciente, se ele fez uma cirurgia de grande porte nos últimos 3 meses. Contraindicações relativas como gravidez é relativo, já tem relatos de caso de trombólise em pacientes gestantes, em que não houve problema nem para criança nem para grávida. Hipertensão arterial a gente tem que controlar sempre, ela deve ser inferior a 180 por 110, porque se ela for maior do que isso, o paciente vai ter grande chance de estar sangrando durante o procedimento da trombólise. Uso de anticoagulantes orais, entre outros das contraindicações relativas. Caso haja contraindicações relativas, vai se informar a central da equipe do protocolo IAM para
se tentar barganhar melhor isso no centro de referência para ver se o paciente ele consegue ir para fazer uma angioplastia. E se não houver contraindicações, para a trombólise, temos que ter uma via de acesso exclusiva, tá? Ou se ela não for exclusiva, ela tem que ser obrigatoriamente lavada com pelo menos 20 ml de solução fisiológica. Por quê? Medicações que têm como base glicose ou soro glicosado, eles inativam o tenecteplase, que é o principal trombolítico que tem disponível pelo SAMU. Então, a gente deve lavar esse acesso ou não deve misturar com soro glicosado, tá? Na reconstituição do medicamento. A PA deve ser inferior a 185 por 110. Aqui, nesse momento, a gente vai controlar essa pressão arterial com droga vasoativa, porque a gente não tem tempo para ficar administrando drogas devagarzinho, então a gente vai fazer um controle mais agressivo, certo? A gente vai realizar um ECG imediatamente pré-trombólise, certo? Porque, como eu falei anteriormente, o eletrocardiograma e o supra-DCT, ele é uma alteração dinâmica, então aquele supra-DCT ele pode ter subido, e é muito importante a gente saber a altura desse supra-DCT para se avaliar critérios de reperfusão. E após iniciando o procedimento, a gente vai fazer um bolus de heparina intravenosa. Agora sim, essa heparina intravenosa de 30 mg, ela vai entrar. A gente faz a enoxaparina venosa 30 mg, sendo que isso foi demonstrado no estudo Ascent, certo? Seguido de um bolus rápido também da tenecteplase. A tenecteplase, esse bolus rápido tem que ser de 5 a 10 segundos de bolus. E a enoxaparina é um bolus não tem tempo para fazer. Tá? Lembrando que se for um paciente com idade acima de 75 anos, a gente geralmente, já que esse paciente tem uma chance maior de sangramento, a gente não vai fazer a dose de bolus de heparina venosa e a gente vai fazer a dose do trombolítico pela metade. Sem vaga para o cateterismo, nós vamos fazer o metalise, né, o trombolítico. E avaliando a reperfusão do paciente no pós-trombólise, a gente tem que sempre lembrar que não vai realizar procedimentos profundos ou sondagens pelas próximas 6 horas, pois se a gente fizer uma sondagem vesical e fizer um trauma de uretra ou fizer qualquer outro tipo de trauma, aquele paciente tem chance de sangramento importante. Manter o paciente sob monitorização cardíaca a todo momento e repetir esse de 30, 60 e 90 minutos para avaliar reperfusão. Lembrando que os critérios de reperfusão são uma redução do maior supra que a gente tinha das derivações, o maior supra, uma redução de 50% ou superior, certo? Ou um pico plasmático de marcadores de necrose miocárdico precoce, pois esse pico plasmático ele geralmente acontece nas 24 horas do paciente, do pós-sintomas do paciente, mas ele vai acontecer, por exemplo, se ele for reperfundido logo nas primeiras 6 horas, certo? Arritmias de reperfusão, principalmente RIVA, que é o ritmo idioventricular acelerado, e também a gente vai ter uma melhora assintomática, melhora da dor ou melhora dos sintomas que ele vai estar apresentando se ele não tiver com dor, por exemplo, no momento. Para a gente dizer que foi um sucesso na reperfusão do paciente, nós precisamos de 2 desses 4 critérios, tá, pessoal? Então, idealmente, após a trombólise, mesmo assim, a gente vai ter que realizar o CAT em até 24 horas após a reperfusão. E se tiver falha fibrinolítica, a gente tem que indicar a angioplastia de resgate. Encaminhar esse paciente com urgência, não importando agora mais o tempo, tá? Para o cateterismo. Após a reperfusão do paciente, a gente sempre vai regular esse paciente via CER, via Central Estadual de Regulação, para a unidade coronariana ou vaga de UTI, certo? É um paciente que ele tem que ficar em vaga de UTI, pois esses pacientes eles têm grande risco de complicações mecânicas, complicações elétricas, pois é bastante arritmogênico o infarto, angina após IAM, pericardiopatias e até mesmo a evolução, para se avaliar a evolução da insuficiência cardíaca que esse paciente ele vai ficar. Então, assim, após reperfundir o paciente ele deve permanecer internado para ser regulado via CER, ou até mesmo se tiver a disponibilidade do seu serviço, com serviço privado ou com serviço público que tem disponibilidade de UTI, encaminhar ele para a vaga de UTI. E de prescrição de internamento, pois esse paciente ele vai ficar internado provavelmente por cerca de 5 a 7 dias, certo? Sendo que são
de 2 a 3 dias de internamento na UTI e uns 7 dias de internamento e até 7, junto com esses dias na UTI, até 7 a 10 dias de internamento na enfermaria. Sendo que a gente sempre tem tentado, atualmente, dar uma alta um pouco mais precoce para esses pacientes. Para a prescrição, a gente vai manter o AS, só que agora vai ser uma dose de manutenção, a dose de 100 mg dias. Vai manter esse paciente monitorizado, principalmente no caso, na vaga de UTI, né? Clopidogrel, 75 mg dia, lembrando que é uma dose de manutenção. Vai botar simvastatina no SUS, né? 40 mg dia. Ou a gente pode fazer a dose a gente pode fazer a rosuvastatina ou outras estatinas também de alta potência. E ECA ou BRA, no SUS temos como maior representante o enalapril, cerca de, a gente pode fazer 10 mg, a gente vai fazer a dose tolerável para o paciente. O importante é ter o enalapril, mesmo que o paciente não seja hipertenso. Beta-bloqueador também é importante. A gente sempre vai fazer a dose máxima tolerável para o paciente. E o nosso objetivo vai ser uma frequência cardíaca abaixo de 70 batimentos por minuto. Clexane, a gente vai manter pelos primeiros 7 dias, ou seja, a gente tem que fazer uma anticoagulação plena desse paciente de 7 dias, com 1 mg por quilo, de 12 em 12 horas, tá bom? Para fazer a anticoagulação plena, sendo que a gente pode usar alternativas como o Fundaparinux ou até a heparina não fracionada. Só que a heparina não fracionada, para se fazer a anticoagulação, ela é bem mais complicada, pois ela é uma anticoagulação em bomba de infusão, tem que se dosar o TPA de 6 em 6 horas e sempre está reajustando, no caso, a vazão dessa heparina intravenosa. Lembrar da profilaxia para lesão aguda de mucosa gástrica, com omeprazol, e sempre sintomáticos. Botar o nitrato ali, botar morfina, caso seja necessário, certo? Nas primeiras 24 horas, esse paciente ele vai permanecer de jejum, e lembrando que se ele for submetido a trombólise, evitar os procedimentos invasivos. Então, pessoal, essa foi nossa quarta aula sobre tratamento geral de síndromes coronarianas agudas, fechando esse módulo de síndromes coronarianas agudas. Espero que vocês tenham gostado e boa noite.